Chambord. O sonho de um jovem com o coração de um cavaleiro medieval e a mente de um patrono da Renascença. O majestoso palácio de um rei que ansiava pelo império e pelas mulheres com a mesma paixão. Durante o dia, os gritos das caçadas reais preenchiam o ar. À noite, músicas e sussurros de intriga e romance preenchiam os salões. Acompanhe-nos em uma viagem através desta joia da coroa francesa. Daqui a pouco, nos grandes castelos da Europa. Grandes castelos da Europa. Este é o fértil e ensolarado vale do rio Loire. O Loire passa pelo coração da França, tanto geograficamente como espiritualmente. Foi aqui que, durante um século de guerra com a Inglaterra, a ideia da França como nação tomou forma. Onde os avanços do inimigo foram contidos, onde os reis e rainhas da França escolheram para construir os mais belos castelos do mundo. O ano 1520. A França prospera com seu novo rei, um jovem com gosto pela arquitetura, belas mulheres e pela caça. Ele possui uma ambição sem fim para ele e para seu país. Ele espera um dia ser imperador, um outro Carlos Magno, e está determinado a fazer da cultura francesa o orgulho da Renascença europeia. Ele concebe uma fantástica criação no meio desta densa floresta. A maior, a mais extravagante, a mais moderna construção daquela época. Um palácio incomparável que surpreenderia várias gerações descendentes. Chambord. Com suas inúmeras torres e cúpulas, o castelo tem sido comparado tanto a um tabuleiro de xadrez superlotado como a uma mulher de cabelos esvoaçados pelo vento. Certamente o jovem rei romântico de cujo sonho nasceu Chambord teria preferido a última comparação. Francis I tinha somente 20 anos quando sucedeu seu primo no trono no ano de 1515. Criado e mimado por sua mãe viúva, Francis cresceu acompanhando o florescimento da arte renascentista. Ele mostrava muito mais interesse nos relatos de cavaleiros valentes e romances cortesãos do que em seus estudos em latim. Preferia a emoção da caça aos estudos sobre política. Mas era inteligente de bom coração. E depois de uma longa era de monarcas monótonos e doentes, o povo francês estava encantado com seu rei jovem e cheio de vida. Logo após sua coroação, Francis foi à Itália para ganhar de volta o Ducado de Milão, que tinha sido perdido, ganho e perdido novamente por sua família. Para a surpresa de toda a Europa, ele foi vitorioso. Durante sua triunfante viagem a Milão, Francis teve contato com os artistas e arquitetos da Renascença, a qual ele tinha estudado quando criança. Ele retornou à França trazendo mais do que vitória, trazendo a paixão pelas coisas da Renascença italiana e sonhos de reproduzi-las em seu próprio reino. Conseguiu, inclusive, persuadir o já idoso Leonardo da Vinci a acompanhá-lo de volta à França junto com seu famoso quadro, La Gioconda, mais conhecido como a Mona Lisa. Com a ajuda de Leonardo, Francis conseguiu realizar os seus sonhos. Primeiro, estendendo este castelo em Blois. Mas Blois pertencia à sua rainha e seus filhos. Seu reconhecimento como monarca renascentista exigia que ele tivesse o seu próprio castelo. Imponente como a Europa jamais havia visto. Seus olhos voltaram-se para os arredores da grande floresta de Chambord. Dizem que foi o amor por uma mulher que o trouxe aqui. Seu romance proibido com uma bela condessa que morava nas redondezas. É bem provável que a abundância de animais de caça tenha traído Francis a Chambord.
Embora o solo pantanoso tornasse o local aquém do ideal, Francis tinha se decidido. Seu castelo se ergueria neste local. Em 1519, os trabalhadores começaram a árdua tarefa de limpar e cercar a área. Construíram um muro de 34 quilômetros. Um enorme empreendimento que circundava uma área do tamanho de Paris. Esta foi uma época mágica. Francis parecia destinado à grandeza. Ele chegou a ser chamado de Carlos Magno II. Mas na Alemanha, um outro jovem estava assumindo uma posição de poder, um novo líder do Sacro Império Romano, Charles V. Com apenas 19 anos, controlava a Alemanha e a Espanha, mas desejava mais. A França e seu rei ambicioso eram um obstáculo. Ninguém sabe exatamente quem desenhou Chambord. É evidente que ele tem características de Leonardo da Vinci, mas ele morreu pouco antes da construção começar em 1519. A morte de Leonardo foi um choque para Francis, que venerava o artista. Um historiador descreve de maneira comovente como o jovem rei segurou a cabeça de Leonardo nos seus últimos momentos. Na verdade, Francis estava muito longe celebrando o nascimento do seu segundo filho quando ele recebeu a notícia da morte de Leonardo. O desenho de Chambord reflete o desejo de Francis de reproduzir uma versão francesa da Renascença italiana. A estrutura do castelo é italiana, mas o canto das torres é francês medieval. A planta do salão é única, centrada numa cruz grega que divide o castelo em 4 blocos separados. Onde os braços da cruz encontram-se, emerge uma escada em espiral. Foi construída de maneira tão genial que quem sobe pode ver quem desce, embora nunca se encontrem, pois, na verdade, existem 2 lances de escada enrolados um no outro. Um símbolo do gênio de Leonardo da Vinci. Estes desenhos de Leonardo mostram uma escada desenhada com 4 lances distintos. Supõe-se que o grande artista a desenhou para Chambord, porém o chefe dos pedreiros que supervisionou a construção do castelo simplificou o desenho para 2 lances. A escada ainda é um portento de engenhosidade e ingenuidade até hoje. O castelo seria tudo o que Francis tinha esperado. Uma surpreendente combinação da tradição francesa, da Renascença italiana e do gênio e extravagância de Leonardo. Francis procurou garantir que seu emblema fosse visivelmente espalhado por todo o castelo. Outro símbolo de Francis que adorna o castelo, a salamandra. Conforme a lenda, a salamandra andava pelo fogo ilesa. A mãe de Francis a escolheu como um símbolo de força e coragem para seu filho. Aqui está outra demonstração de ambição ardente do jovem rei de forjar um império. Acima da cabeça de cada fera encontra-se uma coroa imperial, símbolo de audácia para um rei. Na verdade, somente o seu impiedoso rival, Charles V, usaria a coroa imperial. Francis e seu castelo pagariam caro por sua ambição imperial. Em 1925, na Batalha de Pavia, o destino favoreceu seu inimigo. Francis foi ferido e capturado. Durante um ano, ele sofreu numa prisão espanhola e a construção de Chambord ficou estacionada. Em 1526, Francis conseguiu voltar para Chambord, mais ansioso do que nunca para terminar seu palácio. Ele havia pago um preço alto por sua libertação. Charles V ganhou parte da França e os 2 filhos de Francis foram como reféns. Provavelmente foi durante essas visitas à área de construção que Francis decidiu adicionar 2 alas ao castelo. Talvez só então ele tenha notado que a perfeita simetria de sua estrutura tinha seus inconvenientes. Ela dividiu o castelo em 32 aposentos idênticos, e um rei que sonhava com um império jamais poderia viver em acomodações exatamente iguais às dos seus subordinados. Para preservar a nítida simetria, Francis adicionaria 2 alas, uma para os aposentos reais e outra para a capela. Assim, o novo desenho pagaria tributo a ambos, Deus e rei. A partir de 1526, 1.800 homens trabalharam constantemente na construção do castelo.
O maravilhoso castelo em Chambord gradualmente adquiriu forma e estava pronto para saudar seus primeiros visitantes. Francis I não era o mesmo depois da sua prisão na Espanha. A incessante luta contra seu inimigo mortal, Charles V, impôs seu preço. Ele não era mais o cavaleiro cheio de vida. Caçar, um dos prazeres de sua juventude, tornou-se uma fuga para os problemas com as fronteiras. E assim ele e sua suntuosa corte vinham para Chambord se refugiar. Durante o verão, Chambord ficava vazio. Caçar era um passatempo do inverno. O rei organizava viagens com sua corte, onde passavam de alguns dias a algumas semanas caçando. Centenas de empregados, cerca de 1000 cavalos, viajavam de castelo para castelo, carregando toda a mobília, tapeçarias, candelabros, roupas e louças para este grupo de nobres e cortesãos. Típico do instinto de grandiosidade de Francis, o número de cortes aumentou no seu reinado, incluindo muitas damas da nobreza. Ele gostava de dizer que uma corte sem damas bonitas era como a primavera sem rosas. Posteriormente, seu séquito ocupou cada quarto do castelo, inclusive estes sótãos espaçosos. Ao chegarem, os criados transformavam o gélido castelo de pedra em um lugar quente e aconchegante, acendendo as lareiras em cada quarto, pendurando tapeçarias e grossas cobertas de veludo nas paredes. Os empregados colocavam ripas de madeira dentro dessas fendas, cimentando-as com argila e capim. Marcações nas vigas orientavam a montagem. Não é coincidência o fato de que as vigas do telhado assemelhem-se às armações de barcos. O telhado foi construído por armadores de barcos que trabalhavam no castelo durante o inverno, quando os estaleiros estavam fechados. A construção da ala real não foi concluída até 1547, o mesmo ano em que Francis morreu. Ele deve ter ficado no seu magnífico quarto real durante suas últimas visitas a Chambord naquele ano, cercado por seu séquito. Naquele tempo, o rei devia dividir sua cama não só com sua esposa, mas com hóspedes favorecidos também. Privacidade não era considerada um luxo. Uma comitiva de empregados cercavam o rei quando ele estava na corte, caçando na floresta ou dormindo em sua cama. À noite, os empregados dormiam em camas de armar em volta da cama do seu senhor. A presença de Francis é sentida por toda parte. O escritório do rei, anexo ao quarto de dormir, foi planejado para oferecer-lhe refúgio do tumulto da corte. O teto, esculpido nos mínimos detalhes, tem como característica a inicial F e o seu emblema, a salamandra. A arquitetura não se limitou a Chambord. De fato, nenhum outro monarca construiu tantos castelos, mas foi aqui em Chambord que sua visão de uma autêntica renascença francesa atingiu seu ápice. Aqui, Francis não poupou nenhum gasto ou esforço. Aqui ele reverenciou cada detalhe da elegância arquitetônica. Sob vários pontos de vista, Chambord é tão impraticável quanto bonito. Pode-se ter certeza de que, quando o castelo foi planejado, não se tinha em mente a conveniência dos empregados. Cozinhas permanentes não foram construídas, considerando que o castelo ficava vazio, exceto por uma semana ou duas por ano. Os criados tinham que cozinhar a comida em lareiras no porão e então carregá-las pelas escadas e corredores para abastecer os aposentos reais. Com muita frequência, a comida chegava fria. Um fogão foi construído no quarto vizinho a cada aposento para esquentar os alimentos. Aqui, a comida podia ser requentada. O melhor momento de Chambord e talvez o único triunfo real de Francis sobre seu rival Charles V veio em 1539. Durante uma das curtas tréguas que houve entre os dois, Francis ofereceu uma recepção de uma semana para o seu inimigo mortal. Dizem que vários grupos de damas bem jovens precediam o imperador onde quer que ele fosse, jogando pétalas de rosa no seu caminho.
Charles ficou muito impressionado, declarando que Chambord e sua ornamentação eram a síntese de tudo que o esforço humano pode alcançar. Nas ocasiões dessas visitas reais, a caça era a ocupação do dia inteiro. Conforme a tradição, os únicos terraços em Chambord foram construídos para que as damas da corte pudessem assistir os caçadores e admirar a coragem dos seus nobres. É mais provável que estes sejam mais uma marca do grande Leonardo da Vinci, desenhados para permitir um ponto de vista perfeito para observar o fantástico aglomerado de formas que surgem no nível superior. As noites em Chambord eram perfeitas para banquetes e brincadeiras. Os convidados se reuniam sobre a escada em espiral e em volta dela, sussurrando e gritando. No segundo andar do castelo, música e dança enchiam os quartos, subindo pela espiral da escadaria. À noite, bailes grandiosos transformavam Chambord no palácio dos contos de fadas do mago Apolidon, personagem de um romance espanhol do século XIV que falava de cavaleiros românticos. Francis providenciou sua tradução do original e sua corte procurava viver à sua imagem. O resplandecente contorno de Chambord deve ter vindo direto dos iluminados manuscritos medievais. Eles guardam um clima romântico de uma época que Francis, o grande patrono da Renascença, nunca parou de celebrar. A morte de Francis em 1547 marcou o fim da Era Dourada do Vale Loire. A família real mudou-se para Paris para ficar mais próxima do centro político da França. Durante os 400 anos seguintes, Chambord ficou vazio, incrivelmente belo e virtualmente impossível de se viver. Diversos proprietários e convidados de honra hospedaram-se aqui de tempos em tempos, cada um deixando vestígios de sua influência, o que fez com que muito da atmosfera renascentista do castelo se perdesse. Mas a escadaria central e as galerias em volta permaneceram intocadas e nunca perderam o poder de encantar e intrigar. A dupla espiral desta escada era o lugar preferido pelas crianças para brincarem de esconde-esconde. A abundância de talhos decorativos faz deste lugar um dos exemplos mais raros da escultura renascentista na França e causa deleite nas crianças. Periodicamente, Chambord mostrou sinais de descuido. Elementos decorativos deterioraram-se, vazamentos apareceram nos telhados e uma série de paredes ameaçaram desmoronar. Com Luís XIV, Chambord logo recobrou sua vida. O Rei Sol estava encantado com esta magnífica estrutura, prenúncio arquitetônico de Versalhes. Ele começou as restaurações e construiu esse aposento no centro do castelo, deixando a ala real livre. Painéis de madeira, cortinas e tacos no chão trouxeram conforto ao castelo. Na verdade, a construção de Chambord nunca foi concluída. Artesãos e construtores têm trabalhado aqui de tempos em tempos por cerca de 500 anos. As restaurações ainda continuam nos dias de hoje, requerendo o mesmo artesanato detalhado da época de Francis I. Depois que os pedreiros escolhem a pedra, o escultor esculpe magníficos detalhes. Apenas este F demora 3 dias para ser feito. Embora tenham sido feitas extensas restaurações, algumas pedras originais foram mantidas.
Esta data de 1533. Esta é a segunda restauração importante da torre que coroa a escadaria central. Durante a primeira restauração no século XVIII, os trabalhadores removeram a maior parte da estrutura original e armazenaram-na em uma sala no andar térreo, abaixo dos aposentos reais, e aí permanecem até hoje. Chambord é hoje parte do Tesouro Nacional, uma meca para os turistas e uma valiosa reserva de caça para os presidentes da França e seus convidados importantes. Em certo sentido, apesar da passagem dos séculos, Chambord ainda pertence a um momento crucial da história. Num tempo onde o romantismo e a superstição da Idade Média abriam caminho à racionalidade do Renascimento. Reflete, assim, o jovem idealista que o construiu. No coração de uma floresta grandiosa sobrevive a visão mágica de um homem que foi ao mesmo tempo cavaleiro medieval e rei filósofo renascentista. Chambord. Erguida no coração da Península Ibérica, uma antiga fortaleza guarda milhares de contos de grandeza, traição e loucura. Por trás desses muros, reis se refugiaram, tiranos conspiraram, e uma mulher extraordinária se liberou para formar uma nova nação, buscar novo mundo e desatrelar o flagelo da Inquisição. Nos acompanhe enquanto exploramos os suntuosos corredores desse imponente Alcázar de Segóvia, a seguir em Grandes Castelos da Europa. Grandes Castelos da Europa. Alcázar de Segóvia. Muito antes da Espanha existir, houve um antigo reino de Castela, o centro da Península Ibérica. Muitos reis e muitas nações lutaram por Castela. Seu clima é áspero e seu terreno rochoso está coberto de fortalezas. Porém, a mais sólida, a mais alta e insuperável é Alcázar, a fortaleza de Segóvia. Quando nasceu Alcázar? Poderíamos dizer que há milhões de anos, quando levantamentos geológicos e inundações formavam uma fortaleza natural, uma elevação protegida por paredes de 100 metros. O Alcázar domina um ponto estratégico onde há a confluência dos rios Eresma e Clamores, 110 quilômetros ao norte de Madrid. Seus muros maciços guardam 1000 relatos de traição, esplendor e sofrimentos. E a história de como a Espanha se tornou uma nação. Nessas alturas, viveram as tribos antigas que se refugiaram nas cavernas de pedra calcária. As legiões romanas que escravizaram os nativos converteram o lugar em uma guarnição fortificada.
Usaram as cavernas como armazéns e não só abriram os túneis e fundações que vemos aqui hoje, como também abasteceram o lugar com águas que vêm das montanhas por meio de um notável aqueduto construído no primeiro século da era cristã. Uma série de 128 arcos de 700 metros de comprimento por 28 de altura. Sua posição estratégica vital, que controlava os rios, justificaria o esforço. Por volta do século V, o debilitado Império Romano já havia se retirado, e os altos dos rios foram ocupados por tribos selvagens do norte e leste da Alemanha, os visigodos. 200 anos depois, a Península Ibérica caiu sobre a espada do Islã. Os mouros fizeram dos altos despenhadeiros de Segóvia uma fortaleza. Deixaram como herança obras-primas da decoração mourisca, muros desenhados que exibiam uma elaborada e harmoniosa geometria. Este foi o centro de batalha durante 600 anos, mudando de mãos à medida que os mouros eram expulsos de volta para a África. No século XI se ampliaram as fortificações e os aposentos reais foram feitos mais cômodos para Alfonso VIII e sua rainha inglesa, Eleanor. O Alcázar tornou-se a sede ao norte para os reis castelhanos que viajavam de castelo em castelo. Era a capital favorita de um famoso rei erudito chamado Alfonso, o Sábio, uma das luzes mais brilhantes do século XIII. Este inteligente monarca também era poeta, músico e astrônomo. Deste observatório octagonal, ele traçou um mapa dos céus e foi aí que o chamaram de bruxo. Diziam que ele criticava a natureza dos céus, afirmando que ele próprio lhes havia feito o mais claro e ordenado. Um monge o advertiu que se arrependesse do seu orgulho profano. Alfonso recusou, até que um raio atingiu e matou seus assistentes. O arrependimento de Alfonso se reflete na decoração do Salão das Cordas, nome inspirado no cordão do hábito de um monge. A Península Ibérica, que com o tempo se convertia em Espanha, era então uma mistura de pequenos reinos e senhorios. Depois de Alfonso, Castela e seus vizinhos viram-se castigados com uma série de guerras civis. O Alcázar já havia resistido a muitas tomadas quando o rei Henrique III de Castela morreu em 1406, deixando o Alcázar para o seu filho Juan II. Tal como Alfonso o Sábio, Juan encheu o Alcázar com música, pintura e escultura. Porém, não estava à altura do monarca erudito. Na brutal arena política do século XV, onde assassinatos e venenos eram instrumentos políticos comuns, ele era um desajustado. Mas Juan tinha um alter ego, um lado obscuro personificado na figura de seu conselheiro e amigo, Dom Álvaro de Luna. Este homem brilhante, valente e astuto era o poder por trás do trono. Durante um longo reinado, Juan II e Dom Álvaro fizeram do Alcázar um dos mais importantes castelos, praticamente a capital de Castela. Ainda que nenhum castelo em particular fosse a residência permanente de um rei. Semanas antes da visita do rei, esses suntuosos salões eram laboriosamente preparados para sua visita. Os pisos de mármore eram cobertos com doces aromas. A roupa de cama era perfumada. Os grandes e pequenos salões eram preparados com o mesmo esmero que se preparavam as muralhas para uma invasão. Nesse caso, uma amistosa invasão de um rei. Centenas de conselheiros reais, criados, parentes e um exército de baús com roupas, quadros e móveis.
Durante uma temporada, o rei e sua corte viviam intensamente. Deixavam cair comida e lixo no chão. Dançavam, trabalhavam, dormiam com seus pesados roupões e quase nunca se banhavam. O odor da multidão mal cheirosa, a comida estragada e as estufas enfumaçadas eram disfarçados com fortes perfumes. Posteriormente, a comitiva do rei se mudava para outro castelo, deixando para os criados do Alcázar uma imundície total para limpar. O reinado de Juan II teve duas caras. Uma, as frivolidades de Juan e os bailes da corte. A outra, com Dom Álvaro e o obscuro mundo da política castelhana. A autoridade militar era exercida por Dom Álvaro. Ele e Juan provavelmente planejaram a torre de Juan II, construída numa grande altura para escapar rapidamente da cada vez mais avançada artilharia do século XV. Havia, claro, alguns assuntos de Estado que só Juan podia atender. Sua primeira esposa morreu logo após dar-lhe um herdeiro ao trono, Henrique. Para ampliar a base do poder de Castela, Juan casou-se então com Isabel de Portugal. Isabel odiava Dom Álvaro, conselheiro de Juan desde a primeira vista. Durante os anos subsequentes, conspirou contra ele. Finalmente, ela persuadiu Juan para que assinasse uma ordem de morte contra o seu melhor amigo. O grande senhor Álvaro de Luna foi levado até Valladolid e lá decapitado. Sem Álvaro, Juan estava perdido. Como poderia governar? Quem o sucederia ao trono? Seu primeiro filho, Henrique, era decepcionante e tinha poucas esperanças nos dois filhos que Isabel lhe havia dado. Um ano depois da execução de seu amigo, o rei ficou doente e morreu, declarando que sua vida havia sido triste, que preferiria ter nascido filho de um artesão humilde. Juan tinha razão a respeito de Henrique. Como rei, ele era tolo e fraco. Sua libertina vida cortesã e seus pervertidos excessos escandalizaram Castela, numa época em que as falhas de um monarca costumavam ser ignoradas. O castelo de Alcázar foi o único aspecto grande de todo o reino de Henrique. Nenhum outro rei o amou como Henrique II. Nenhum outro rei passou tanto tempo dentro desses imponentes muros ou gastou tanto dinheiro em sua decoração. Aqui ele viveu sua juventude e nesse palácio esbanjou seu ouro e atenção. Essas magníficas figuras dos governantes de Castela foram esculpidas para ele. Um total de 34, desde Pelayo, o primeiro governante, até ele mesmo, Henrique, um jovem sem atrativos e até meio deformado. E ao seu lado, a figura de sua infiel rainha, Joana de Portugal. Mandou cobrir os muros de prata e os detalhes com folhas de ouro. Este esplêndido salão foi decorado com réplicas douradas dos frutos dos pinheiros das montanhas de Castela e ostenta a inscrição Nosso Ilustre Senhor, Rei Henrique, que pela graça de Deus ele viva e reine durante muitos anos. Não seria assim. Um governante solitário como Henrique necessitava do Alcázar. Os nobres e o povo o desprezavam. Somente os muros desta inexpugnável fortaleza separavam-no de seus súditos desgostosos. O próprio administrador do castelo o advertiu para que não saísse. O Alcázar era o único refúgio para os infortúnios. Mas nem sequer esta magnífica fortaleza protegeria um governante impopular para sempre.
Enfurnados com ele dentro desses adornados muros estavam seus meio-irmãos. Sua meia-irmã, Isabel, pisotearia o legado de Henrique. Isabel e seu irmão mais moço, Alfonso, estavam fartos de Henrique e dispostos a arriscar tudo. Os nobres já haviam se aliado contra Henrique. Este, desesperado, prometeu a mão de Isabel em casamento a um deles. A caminho da cerimônia, o noivo fez uma refeição especialmente temperada e teve uma morte rápida e dolorosa. O restante dos nobres se rebelou abertamente e se uniu a Alfonso, de 14 anos, para proclamá-lo rei. Agora havia 2 reis em Castela. Henrique saiu do Alcázar para uma sangrenta batalha em Ornedo, a 60 quilômetros dali. Os 2 lados se declararam vitoriosos. Depois da batalha, o jovem Alfonso se apressou para o Alcázar para reclamar o trono de Castela. A fortaleza nunca havia sido tomada por um assalto, mas abriu as portas para Alfonso. O jovem Alfonso, acreditando-se rei, comeu algo no jantar. Imediatamente sentiu-se mal e, na manhã seguinte, morreu. Sua irmã Isabel não pareceu chocada com tal infortúnio ou conspiração. Henrique, reestabelecido em seu amado Alcázar, optou por perdoar sua meio-irmã. Ele lhe ofereceu títulos e presentes, mas ela cortesmente os recusou. Pediu-lhe somente um favor, que fosse nomeada a seguinte na linha para o trono. E desde então ela proclamou um longo e pacífico reinado de seu meio-irmão. Henrique organizou um grande espetáculo de reconciliação no Alcázar. Ele levou Isabel, montada em uma mula branca, através das ruas de Segóvia. Depois de um jantar de estado, comeram juntos a sobremesa. Henrique sentiu uma forte dor dos lados e foi levado para sua cama. Isso durou 1 ano, mas ele nunca se recuperou. Durante este ano, Isabel completou um dos seus mais ousados e calculados movimentos. Ela escolheu como esposo Fernão de Aragão. Era seu primo-irmão. Só poderiam casar se conseguissem uma permissão papal. A conseguiram, mas evidentemente era falsa. O rei morreu em 1474. Isabel imediatamente reuniu toda a pompa e esplendor que Alcázar poderia oferecer. Joias reais, bandeiras, cortejos, brilhantes vestimentas de igreja e se fez coroar rainha. Ao se casar com Fernão de Aragão, Isabel reuniu os 2 reinos de Castela e Aragão em uma só nação que é hoje Espanha. Essa mulher inteligente e de personalidade dominadora decidiu que ambos governariam por igual. Fernão concordou sabiamente, considerando o destino que tiveram aqueles que se puseram no caminho de Isabel. Seu lema, tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernão, significa importância igual, dignidade compartilhada, regime indivisível. Espanha agora era uma nação e Alcázar era sua sede. A fortaleza de Segóvia testemunhou a expansão de riquezas e influências na era dourada da Espanha sob o domínio desse casal renascentista. O aventureiro Cristóvão Colombo esperou por muito tempo nos corredores do Alcázar por uma audiência. Uma oportunidade para convencer Isabel e Fernão a financiarem seus planos de uma nova rota de comércio para o Oriente. Os reis lhe concederam embarcações e provisões. Com este modesto investimento, obtiveram uma posição firme no Novo Mundo e mudaram o curso da história. O Alcázar também viu grandes sofrimentos na Espanha.
Os anos de amargo encarceramento na corte de seu meio-irmão haviam acumulado em Isabel uma ira impiedosa. Ela desencadeou a Inquisição Espanhola, uma fanática cruzada para impor o poder absoluto da Igreja no coração, na mente e no corpo de seus súditos. Isabel e Fernão organizaram o casamento de sua filha Juana com o Habsburg de Borgonha, chamado Filipe o Belo. O próximo rei de Espanha, Carlos V, filho de Juana e Felipe, não só herdou as posições de Isabel na Espanha e no Novo Mundo, como também os territórios dos Habsburgs, que incluíam grande parte da Europa continental. Mas para os nobres de Segóvia, em 1521, Carlos era um intruso. Carlos apegou-se às raízes nórdicas de seu pai e substituiu funcionários e nobres espanhóis por equivalentes belgas. Quando Carlos viajou para o estrangeiro para uma reunião de chefe de Estado, sua imprudência causou uma rebelião. Para representá-lo em sua audiência, nomeou um regente belga. Este insulto foi intolerável. Os nobres de Segóvia atacaram. As forças leais a Carlos se refugiaram no Alcázar e resistiram ao ataque de 5 meses. A cidade de Segóvia foi quase destruída por artilharia. A catedral foi dinamitada. Esta saída secreta nos aposentos reais nunca foi usada para escapar. Nunca foi necessária. Hoje representa um testemunho da tenacidade no coração do nascimento da Espanha como nação. O castelo é hoje um lugar tranquilo, onde milhares de turistas visitam seus magníficos salões. Talvez aqui estejam mais próximos do espírito violento e florido do princípio do renascentismo do que em nenhuma outra parte do mundo. Um incêndio de 3 dias em 1862 consumiu parte da glória que viveram nessa fortaleza. Alfonso o Sábio, Juan o Fraco, Henrique o Impotente, Isabel e Fernão, Filipe o Belo e Carlos V. Porém, o que permaneceu é mais que suficiente para fazer do Alcázar um dos grandes castelos do mundo. Uma caminhada por seus aposentos é uma viagem através dos séculos de cerimônia e intriga. É como espiar a vida dos governantes que ajudaram a criar a imagem contemporânea da Europa e o Novo Mundo. Seus inumeráveis salões e câmaras secretas ainda ressoam com a história de épocas passadas. Hoje, sob a administração do Artigo-Geral Militar da Espanha, o Alcázar continua dominando as terras altas de Castela. Permanece fiel ao seu propósito, imponente por fora, esplêndido por dentro. Intacto e imperturbável, depois de 2000 anos de gloriosa história. Numa região chamada Transilvânia, um ser maligno sobrevive durante 500 anos e não mostra sinais de cansaço. Era anteriormente um príncipe medieval, cujos castelos foram testemunhas de atos tenebrosos. Nos acompanhe na exploração das tenebrosas moradias de Vlad Tepes, o personagem que inspirou a novela de Drácula de Bram Stoker, a seguir em grandes castelos da Europa.
grandes castelos da Europa. Castelo de Drácula. Os Montes Cárpatos da Romênia, uma arrepiante parada na fronteira oriental da Europa, marca os limites de um reino preso entre a história e o horror. Chamavam-na a terra de além do bosque, Transilvânia. Desde a Idade Média, os habitantes desse lugar têm contado histórias sobre um mal sobrenatural. Um demônio que se alimenta de crimes hediondos no lugar de trevas, afastado de Deus. No fim do século XIX, o escritor irlandês Bram Stoker achou esses rumores fascinantes e viajou para a Transilvânia para procurar o nome desse ser maligno. Segundo contam, os rumores o levaram à cidade de Brasov e uma fortaleza de misteriosa beleza conhecida como Castelo de Bran. Para as pessoas desse lugar, Bran é o Castelo de Drácula. Desde a publicação da novela de Stoker, em 1897, milhares de turistas têm vindo aqui procurar as origens desta criatura. Os guias turísticos da Romênia o promovem. Para os amantes do macabro, o castelo se transformou no lugar de culto. Mas o espírito atormentado que se relaciona com este lugar é muito mais peculiar do que pensam os caçadores de vampiros. Durante a vida, morou em vários castelos. Entre eles, Bran é culpado de cumplicidade, ainda que o mal não o tenha corrompido, como corrompeu a inspiração humana para o Príncipe das Trevas de Bram Stoker. Seu nome era Vlad Tepes, literalmente Vlad, o Empalador. A meados do século XV, foi o príncipe de Valáquia, um pequeno estado que servia de vale entre duas nações rivais, Hungria e o Império Otomano. Durante algum tempo, este príncipe Valáquio foi um herói, um cavaleiro andante, reconhecido mesmo até pelo Papa como defensor do cristianismo na Europa. Porém, a história o lembra como um guerreiro passado de moda, e seu regime de terror foi mais perturbador que a ficção. Vlad Tepes nasceu na Transilvânia em 1431, ano em que Joana d'Arc foi queimada na fogueira. Por acaso, uma época de cruzadas. Vlad era o herdeiro do trono de Valáquia, de uma casa reinante fundada pelo seu avô Mércia o Grande, coroado em 1386. Desde a mais tenra idade, Vlad aprendeu a disciplina dos cavaleiros andantes e as obrigações da Casa de Valáquia. O Sacro Imperador Romano tinha nomeado seu pai cavaleiro da Ordem do Dragão. Daí surgiu o nome Dragão, ou Draco. Como ele, seu filho Vlad jurou levantar a espada em defesa do cristianismo. Para os cavaleiros desta época, as artes marciais não eram uma questão de tradição, e sim de sobrevivência. A cavalaria dos sultões otomanos varreu o Ocidente com uma série de vitórias que ameaçaram a Europa. Em 1453, os estertores do cristianismo ressoaram em todo o continente. A queda de Constantinopla. Aos 14 anos, Vlad foi capturado pelos turcos durante uma campanha do outro lado do Danúbio e preso como refém 4 longos anos para obrigar o seu pai a pôr fim às incursões. Dos seus raptores, Vlad aprendeu o desprezo pela vida e os muitos usos do terror.
Com o filho de Drácula na cadeia, Valáquia foi um degrau fácil para o grande império da Hungria. Os otomanos destruíram suas rotas comerciais, preparando a grande invasão final da Europa. Sob a espada muçulmana, toda a Valáquia pediu a Kritos um salvador. Brasov era a presa mais cobiçada da região. A encruzilhada de Dover era a passagem entre a Europa e a Ásia Menor. Em 1395, o avô de Blood tinha ganho para Brasov o direito de cobrar um imposto de 3% sobre os bens que cruzavam o passo. Os comerciantes alemães de Brasil se enriqueceram com esta tarifa. O magnífico castelo de Bram se encarregava de cobrar essa tarifa e proteger a rota comercial. No século XII, Bram foi construído como uma fortaleza para repelir os invasores muçulmanos que usavam o passo de Brasov para entrar na Europa. Sua função como castelo de pedágio começou com Mercer, que cedeu a fortaleza de Brasov, Pensilvânia. Os soldados de Bram vigiavam a passagem de bens e cobravam a parte que correspondia à cidade. Um fluxo constante de espécies, algodão e outros produtos asseguravam a prosperidade de Bram. Apesar dos estragos causados pelos turcos, os comerciantes da cidade, chamados de Broyers, ficaram arrogantes e cobiçosos sob a proteção do intimidante castelo. Bram tinha uma guarnição para soldados com seus interiores majestosos e austeros. Seu projeto básico consiste de 4 torres que contornam um átrio de forma irregular. Aqui não viviam mais que 30 soldados, mas em tempos de guerra, Brasov podia mobilizar um numeroso exército. Para proteger os residentes, os tetos que dão ao átrio estão agudamente inclinados, assim a artilharia do inimigo não podia penetrar nas habitações. A desordenada disposição das torres e almenas se deriva dos alicerces que foram desenhados para moldar a dura rocha sobre a que se desenhou o castelo. A montanha forma parte do castelo, que recentemente foi remodelado como residência de férias para a realeza romena. Mas Bram estava isolado demais. Com certeza, guardava muitas lembranças da outra família real que o administrou durante 600 anos. Este é o documento onde Mercia, avô de Vlad Tepes, concedeu poder e privilégios a Brasov e ao seu protetor, o castelo de Bram. Em 1456, depois de anos de prisão e exílio, o príncipe de Valáquia estava a ponto de tomar o trono. A coroação de Vlad Tepes se realizou aqui, no castelo de Tirgovist, capital de Valáquia e centro de poder para os herdeiros de Mercia o Grande. No salão principal do castelo, Vlad, como seu avô e seu pai, foi coroado príncipe de Valáquia. Uma cerimônia cristã acompanhou a coroação e no antigo palácio de Tirgovist levaria a cabo a maior parte do seu governo. Quando o cavaleiro aceitou a coroa, as invasões turcas estavam em seu apogeu. Vlad se transformaria em herói do povo, castigando os turcos por seus crimes, mas antes de empreender sua guerra santa. O príncipe tinha que acertar contas com os boiards aristocratas da região, já que ele pensava que ameaçavam a independência de Valáquia. Eles os convidou para uma festa.
os cidadãos mais proeminentes da região aceitaram o convite, acreditando que o soberano procurava seus favores. Todos estavam muito animados, brindando pelo seu novo príncipe. Mas Vlad tinha outros planos. Acompanhado por seu exército particular, levou os velhos e doentes a uma praça pública, onde os soldados os empalaram em estacas enterradas no chão. Antes que os mais velhos soubessem do horror da tortura, forçou os boiards jovens, homens e mulheres, a marchar 80 quilômetros até esse ninho de águias no cume dos Cárpatos. Com eles, Vlad fez uma corrente humana do rio Argos até o castelo de Ploener, hoje em ruínas. Seu avô, Mercia, tinha feito lá uns muros. Com os nobres trabalhando como escravos, Vlad terminou o castelo. Mais 200 boiards tinham sido mortos empalados, congelados ou jogados do cume. Protegido por centenas de soldados, Ploener foi o refúgio de Vlad no início do seu reinado. As muralhas reforçadas com tapumes para repelir a artilharia dos inimigos, que, como príncipe, ganharia. Os planos que o jovem Vlad tinha para a Valáquia e para ele eram totalmente utópicos. De suas fortalezas, o jovem príncipe tentou a independência de Valáquia dos impérios que a tinham submetido Hungria e os turcos otomanos. Queria um principado livre, diferente de qualquer outro da Europa de meados do Renascimento. O príncipe, cujos brasões oficiais vemos aqui, seria reconhecido como um grande governante europeu. Valáquia se livraria de seus perseguidores. Perto de 1458, Tepes iniciou uma série de incursões que lhe deram fama do mais tenaz defensor da cruz. Sua guerra pessoal contra os turcos se caracterizou por ataques relâmpagos, temerárias estratégias de combate e um salvagismo que impressionaria tanto aliados como a inimigos. No princípio desta época, o Papa Pio II exaltou os êxitos do guerreiro cristão. No final, Roma e o mundo civilizado tinham se distanciado do incontrolável príncipe cristão em sua fronteira. Em 1461, depois de um ataque à fortaleza turca de Gilgil, Vlad fez dezenas de prisioneiros turcos. Estes, junto com 20.000 alemães, búlgaros e inclusive valáquios, foram empalados em estacas perto da capital, Tirgoviste. Quando o sultão otomano Mohammed II chegou para combater meses depois, o macabro monte de cadáveres ainda estava lá. Ele se retirou com seu exército, dizendo: "Que podemos fazer contra um homem capaz disso?" Em 1460, os turcos já conheciam o filho de Drácula como Kaziklo Bey, o Empalador. Mas os excessos do príncipe não foram só contra os turcos. Empalou embaixadores estrangeiros por insultos imaginários, estudantes alemães acusados como espiões e a outros por supostas infidelidades. No final do seu reinado, tinha matado a 100.000 dos seus compatriotas, a quinta parte da população da Valáquia. Fontes russas, alemãs e romenas mantêm um terrífico acontecimento. Segundo eles, Vlad convidou centenas de doentes e miseráveis balaios para um banquete perto de Tirgoviste. Quando o príncipe perguntou: "O que mais vocês querem?", eles responderam: "Alivia a nossa dor e pobreza." Vlad ordenou que fechassem o salão por fora e lhes pusessem fogo. Em 1462, o rei Matias da Hungria já tinha ouvido suficientes atrocidades.
Valak era o principado dos seus domínios e o empalador um lastre. Ordenou a seus generais capturar Tepes a qualquer preço. Mas agora Vlad se dirigia para eles. Com um grupo de seguidores, tinha fugido de Valáquia para se fixar na Transilvânia. Com as legiões de Mohamed pisando nos seus calcanhares, cruzaram o Danúbio. Depois, esses barrancos com seus cavalos ferrados ao contrário para se livrar dos seus perseguidores. Tepes, sem dúvida, estava feliz de ver os exércitos do seu velho aliado Matias, talvez pensando que vinham ajudá-lo. Em vez disso, o acorrentaram. E foi preso em algum lugar da Transilvânia, talvez no castelo de Bran. Sua segunda prisão durou quase 12 anos. Durante esse tempo, o rastro de Vlad Tepes, o histórico Drácula, se desvanece. É provável que, próximo ao ano 1477, Vlad tenha morrido como viveu numa batalha com os turcos. Contam que sua cabeça fora enviada ao sultão como prova de que o empalador havia morrido. Mas por causa dos seus atos em vida, os valáquios acharam difícil aceitar a sua morte. Os rumores de assassinatos noturnos continuaram. Logo, a lenda do empalador se juntou ao relato desta singular criatura da Europa Oriental, o vampiro. Antes da época de Vlad, o povo pendurava alho nas portas de suas casas, e os túmulos eram rodeados com estacas como proteção contra um ser maligno que vinha do além. A imprensa alemã alimentou a fama do empalador. Em 1499, apareceram documentos detalhando as atrocidades que o príncipe tinha cometido contra os boiards. Mas aí o empalador já era conhecido como o tétrico nome de Drácula, que significa filho de Draco e o diabo. Nem sequer o enterro do príncipe Drácula alivia os moradores. Este é o lago Shenagov, em Valáquia, agora Romênia. Na sua ilha desabitada se levanta uma só estrutura, um mosteiro onde está o túmulo de Drácula. No apogeu de sua vida, Drácula mandou erigir o mosteiro para, de alguma forma, pagar seus pecados. No interior há um arrepiante túmulo vazio. As escavações feitas neste século dão como resultado nada de concreto. As implicações são óbvias demais. Segundo a lenda, uma forte tempestade desabou no dia em que foi sepultado. O vento arrancou a capela de seus alicerces e a lançou na água. Se Stoker usou Bran como modelo do castelo de Drácula, exagerou suas características, mas captou sua essência. Seu personagem, Jonathan Harker, escreve: de repente percebi que o cocheiro detinha os cavalos no átrio de um enorme castelo em ruínas. Nós o vimos em toda sua grandeza, situado no cume de uma enorme montanha. O lugar tinha um aspecto desolador e sobrenatural. A obra de Bram Stoker reúne os relatos folclóricos romenos e alemães na sua origem, o histórico Drácula. Se não fosse ter pelo sucesso enorme da novela, Stoker e seus outros contos de terror seriam desconhecidos.
mas é difícil acreditar que a personagem da tumba desta parte da Romênia ficaria no anonimato para sempre. O legado deste príncipe valáquio de alguma forma teria saído para a luz. Mas o professor Van Helsing descreve o vampiro de uma forma que seria um epitáfio adequado para o verdadeiro príncipe das trevas. Os não-mortos não morrem como a abelha. Quando picam uma vez, sua argúcia cresce com a cera. Se faz mais forte e, ao fazer-se forte, tem mais poder para fazer o mal. Castelo de Warwick. Surgido na violenta invasão normanda, sua história é marcada por muito sangue e violência. Esta cidadela magnífica abrigou 3 cavaleiros quixotescos. 2 lutariam pelo trono da Inglaterra. Reviva o passado de luta do mais bem conservado forte medieval do mundo. A seguir, em grandes castelos da Europa. Grandes castelos da Europa. Warwick, Inglaterra, 1066. Uma flotilha de navios de guerra normandos aproxima-se da costa de Sussex. A bordo, 8.000 invasores encorajavam-se para a batalha liderada por William, Duque da Normandia. Desmontado e armazenado dentro de seus navios de estilo viking está a arma militar decisiva dessa era. William ordenará que seja erguido pelo seu exército assim que desembarcar na Inglaterra. Um castelo simples que consistia em uma torre e um pátio. Conforme os exércitos do Duque se dirigiam ao norte contra o rei saxão Harold II, eles conquistavam os campos com milhares desses fortes simples. Canterbury, Rochester, Londres, Windsor. Em 1068, os castelos marcam o caminho do conquistador à vitória e mudam a paisagem inglesa para sempre. Um castelo no coração da nação desenvolveu-se no elevado epítome da arquitetura defensiva, o Castelo de Warwick. Com sua fachada posterior majestosamente contra o rio Avon, Warwick se assemelha a um gladiador em repouso, confiantemente acolhendo os que chegam. Domina uma paisagem de campinas e bosques realmente grandiosa em sua beleza. A própria natureza contribuiu para as defesas do castelo. A oeste, esse penhasco de arenito foi o local da paliçada e da torre originais de Warwick. O Avon fornece força para o moinho e uma barreira permanente contra agressores do sul. William, o Conquistador, não reconheceria a face contemporânea de Warwick. Por 7 séculos, o gigante de batalhas evoluiu para suportar armas e táticas melhoradas. Esta é a fortaleza de madeira que William, o Conquistador, levantou em 1068 usando a madeira local.
Em 2 séculos, pedras substituíram a madeira e uma alta muralha cercava o castelo. Torres geminadas poderosas surgiam ao leste, protegendo o portão e sua enorme ponte levadiça. No século XVI, a artilharia aperfeiçoada exigia muralhas mais espessas e, geralmente, cilhas maiores. Durante a Guerra Civil Inglesa, alojamentos ao sul abrigavam a realeza, que era leal ao parlamento, enquanto a realeza ficava sitiada. O castelo abrigava um exército de defensores e provisões para meses de batalha. Através de castelos como Warwick, William Conquistador dominou as facções em batalha da Inglaterra. Depois, então, manteve-se unidas com um sistema feudal altamente ordenado que unia servos a lordes regionais e lordes a seu rei. A rede de castelos de William foi a espinha dorsal de sua forte estrutura, mas seu coração era cavalheiresco. Os cavaleiros eram guerreiros que forneciam aos lordes serviços militares em troca de terras. A Irmandade era unida pelo Código de Cavalheirismo, que exigia cortesia a mulheres, lealdade a Deus e virtude militar. Como as lembranças de uma antiga cruzada, relíquias provenientes de milhares de campanhas enfeitavam os saguões de Warwick. O maior ambiente do castelo é o Grande Hall, onde condes de Warwick administravam suas vastas propriedades e mantinham conselhos de guerra. Um urso e uma tora marcaram seu brasão desde a época de Artgalus, um cavaleiro da Távola Redonda do rei Arthur. O urso abraça uma árvore arrancada do chão, que dizem foi usada por um idoso conde de Warwick para matar um gigante. Essas armaduras brilhantes vieram da Alemanha e Itália e também das Ilhas Britânicas. A invasão normanda do século XI impulsionou o desenvolvimento de armaduras na Inglaterra. Durante toda a era medieval, as partes das armaduras eram chamadas pelos nomes originais em francês. Warwick contém milhares de peças de armamentos e armaduras. Virtualmente, cada lança, espada e escudo aqui tem um papel no rumo da história da Inglaterra. Os proprietários desses equipamentos incluem gigantes da história inglesa como Lord Oliver Cromwell e Charles Edward Stuart, conhecido como Bonnie Prince Charles. Mas nenhum lorde ou pretendente pode evocar o espírito romântico de cavalheirismo do herói legendário, Sir Guy of Warwick. Guy iniciou como mensageiro a serviço de um conde de Warwick. Ele provinha de uma família humilde e não era merecedor de cortejar Felicie, a filha do conde. No entanto, Felicie havia conquistado seu coração. Então Guy partiu para engrandecer seu nome nas regiões vizinhas ao condado de Warwick. Como muitos cavaleiros, Guy competiu bravamente em torneios e competições nas quais aprimoravam suas habilidades marciais. Lordes regionais organizavam e eram os anfitriões desses torneios. Neles, seus cavaleiros poderiam trazer honra às suas casas e ganhar dinheiro para si mesmo. Geralmente, o vencedor dos torneios poderia exigir o cavalo e as armas dos que foram derrotados. Frequentemente, também poderia exigir um resgate dos dominados. Cavaleiros profissionais como Guy viajavam de um torneio ao outro por toda a Inglaterra e o continente, obtendo glória e uma pequena fortuna. A competição em torneios também era uma boa forma de chamar a atenção das damas da corte. Algumas vezes, era uma boa forma de morrer. As armas estavam sempre afiadas. Muitos nobres perderam suas vidas.
No entanto, Guy prevaleceu e provou ser o guerreiro mais poderoso da Inglaterra. Ele dirigiu sua atenção aos degoladores e ladrões do condado de Warwick que importunavam o domínio do conde de Warwick. Depois, Guy usou sua espada contra monstros que aterrorizavam os moradores locais. Essa estátua em Warwick mostra Guy lutando com a mais temida das criaturas, o diabólico Duncan de Dunchurch. Quando Guy matou esta besta, as crônicas de coragem a seu respeito tiveram mais valor do que a sua origem humilde. Quando ele pediu a mão de Felice, ela consentiu ser sua noiva. Com a morte do pai de Felice, Guy foi intitulado Conde de Warwick. Esse enorme caldeirão é chamado de Porridge Pot de Guy. A lenda sugere que ele foi usado para fazer refeições colossais ao novo Conde de Warwick. No entanto, a vida calma e estabelecida não era suficiente para o cavaleiro aventureiro. Formando seu próprio exército, ele navegou para Jerusalém para resgatar a terra sagrada de invasores selvagens. Sua cruzada levou mais de uma década. Quando Guy retornou para Warwick, um homem cansado, muitos anos de matança, tinha diminuído seu apetite pela vida. Então resolveu não ser mais um cavaleiro. Vestindo trapos de mendigo, Guy foi viver na caverna de um monge próximo a Warwick. Ali ele começou sua vida de oração. A bela Felice não sabia do retorno de Guy, nem de seus votos de pobreza e arrependimento. Ela esperou ano após ano em Warwick, sem imaginar que ele estava se definhando a poucos quilômetros dali. Uma vez, para ver sua amada novamente, Sir Guy apareceu no portão do castelo e recebeu esmolas de Felice. Ela não o reconheceu. Guy decidiu nunca mais retornar. Mas no dia que soube que a hora de sua morte estava chegando, o conde de Warwick chamou sua esposa através de uma carta. Nela colocou sua aliança de casamento como prova de sua identidade. Felice não hesitou e correu para a caverna. Sir Guy de Warwick morreu em seus braços. Quando a Guerra das Rosas, que durou 30 anos, estourou entre os rivais da coroa da Inglaterra, o castelo de Warwick estava no meio dela. As casas de York e Lancaster exigiam o trono. Seus emblemas eram a rosa branca e vermelha, respectivamente, dando seu nome à sua luta sangrenta. Nesse turbilhão nasceu Ricardo, da Casa of York. Sua perseguição teimosa pelo trono foi imortalizada com licença dramática na história de Shakespeare, Ricardo III. Ricardo, retratado aqui embaixo de seu emblema, permanece o rei mais controvertido da Inglaterra. Como Shakespeare disse, Ricardo conseguiu sua coroa através de violência e fraudes. Após a morte de seu irmão, o rei, ele esconde seus 2 sobrinhos na abominável torre de Londres, aparentemente para a proteção deles. Como Warwick, a torre foi fundada por William, o Conquistador. Os 2 sobrinhos aprisionados, preparados para ocupar o trono à frente de Ricardo, não mais nesse mundo, pois são envenenados pelo tio perverso. A história não tem mais certeza sobre o destino do rei Eduardo VI, de 13 anos de idade, e seu irmão, lembrados como os 2 príncipes da torre. Mas a história registra que por volta de 1483, Ricardo III foi rei da Inglaterra e que todos os outros pretendentes foram mortos de uma forma ou de outra. O novo rei sempre recuava da traiçoeira cidade de Londres para os braços protetores do poderoso castelo de Warwick. E estava sempre acompanhado por sua guarda pessoal, que ocupava Warwick e acampava nas regiões vizinhas do condado.
Essa precaução era necessária, pois Ricardo tinha muitos inimigos. Naturalmente, a casa de Lancaster queria sua cabeça e também seus antigos defensores. Nem mesmo seu próprio exército poderia ser completamente confiável. As pessoas no condado de Warwick também receberiam a chegada de Ricardo com apreensão. O último conde de Warwick havia morrido lutando com Ricardo na Batalha de Barnet. Conta uma versão que perfurado pela lança de Ricardo. Mais tarde, Ricardo fortaleceu seu domínio sobre as terras e o campesinato do conde morto, casando-se com sua filha mais velha, Anne Neville. Manobras políticas desse tipo contribuíram para a imagem de um rei cuja caminhada ao trono foi marcada por muita polêmica. As características defensivas de Warwick refletem a força dos inimigos de Ricardo ao longo da história. Os exércitos que se aproximavam podiam ser avistados através de sentinelas no alto de 2 torres de defesa. Aqui, na Torre César, os arqueiros podiam interceptar invasores através desses vãos, chamados tronuras. Fendas em forma de flechas davam ainda mais proteção. Defensores também disparavam através das cruzes cortadas nas muralhas. Ricardo inclui estas altas posições defensivas chamadas Ninho de Corvo. Era quase impossível passar pelo poderoso cárcere de Warwick. No entanto, muitos antagonistas estavam dispostos a tentar. Entre as muralhas de Warwick, Ricardo estava protegido do exército de seus inimigos. No entanto, seu próprio forte estava infestado de espiões. O castelo fornecia vários meios para lidar com eles. Esta porta, conhecida como Porta Falsa, recebeu esse nome devido à sua utilidade em reconhecer a posição de um inimigo. Daqui, um sentinela amigo podia sair rapidamente. Também era útil para livrar-se de hóspedes indesejáveis. That's enough! Qualquer destino era melhor que terminar aqui, no calabouço de Warwick, o destino final de muitos prisioneiros. Alguns eram mantidos como reféns ou persuadidos a revelar segredos estratégicos. A câmara úmida e arqueada contém uma variedade horrorosa de instrumentos de tortura, incluindo um instrumento de tortura romano e um dispositivo horrível chamado a Filha de Scavenger. Talvez o pior destino fosse ficar trancado para sempre no oubliette, em francês, o lugar onde se é esquecido. Em 7 de agosto de 1485, o reinado de Ricardo chegou ao fim. O exército de Henry Tudor, pretendente de Lancaster ao trono, aportou em Gales. Eles eram apenas 2.000 homens. Mas na marcha de Gales Central para Shrewsbury, que levou 2 semanas, eles conseguiram mais reforços nos postos dos legalistas de Lancaster. Henry já os havia alertado com antecedência. Na sua chegada em Settontina, no condado de Lancaster Oeste, o exército de Henry Tudor já reunia 5.000 homens. A invasão não surpreendeu Ricardo. Em 21 de agosto, certo da vitória, seu exército de 12.000 homens reuniu-se em Leicester. Um terceiro exército, comandado por Lord Thomas e Sir William Stanley, observava o que acontecia à distância. Os Stanley estavam a favor de Henry Tudor, mas como Ricardo era sempre prudente, ele já havia pego como refém o filho de Thomas Stanley. Ele estava certo na cooperação de Stanley. Em Bosworth Field, em 22 de agosto, a vanguarda dos exércitos de Henry e Ricardo se confrontaram de madrugada. Em maior número, o exército de Ricardo parecia certo de prosseguir o dia, mas os soldados a pé de Henry repeliram seu primeiro ataque. O lado de Ricardo sofreu inúmeras perdas, incluindo seu comandante de batalha, o Duque de Norfolk. No auge da batalha, Henry, com uma escolta de 50 homens, correu em direção ao exército de Stanley para suplicar que se unissem a eles na luta contra o rei. Ricardo viu a sua chance de terminar a rivalidade de Lancaster de uma vez por todas. Ele atacou Henry com 900 soldados. Finalmente, os
Stanley decidiram em qual lado ficar. 3.000 homens aliaram-se a Henry Tudor. Na guerra, o próprio rei matou muitos, incluindo o líder de Henry, Sir William Brandon. Quando a luta terminou, por volta das 10 horas, 900 homens estavam mortos, entre eles Ricardo III. Em um local agora chamado Crown Hill, Henry Tudor tirou a coroa da Inglaterra do cadáver de Ricardo. Lord Thomas Stanley proclamou-se rei. Assim nasceu a poderosa dinastia de Tudor, que sobreviveu por mais de um século. De acordo com muitos relatos, o corpo de Ricardo foi jogado em um rio sem cerimônia alguma e talvez tenha passado pelo poderoso castelo que não mais poderia protegê-lo. Na realidade, Ricardo foi sepultado sem nenhuma honra na igreja de Greyfriars, em Leicester. Warwick permaneceu de posse da coroa por mais um século, até o rei Eduardo VI conceder o castelo e o título de propriedade a John Dudley, duque de Northumberland. Um século mais tarde, todas as defesas do castelo foram testadas quando estourou a Guerra Civil Inglesa. Por 2 semanas, canhões dispararam contra as muralhas de Warwick, deixando marcas que permanecem até hoje. Finalmente, os monarquistas retiraram-se e o castelo foi salvo. Muitas outras poderosas fortalezas não tiveram tanta sorte. Mais de uma vez em sua história, esse poderia ter sido o destino de Warwick. Mas o castelo teve a sorte de sobreviver, em grande parte devido à imagem intimidadora que apresentava a seus possíveis invasores. Atualmente, Warwick pertence a Madame Tussauds de Londres. Ele é ameaçado apenas por exércitos amigos, de turistas. Como um velho soldado, ele os deleita com contos de grandeza medieval e os ajuda a reviver, por alguns momentos, seu passado de luta.